Pois é, hoje é dia de transformar sonhos em ação. Muita gente acaba optando pela carreira errada, em busca de um salário alto, ou de seguir a vontade dos pais, ou simplesmente porque escolheu a profissão da moda. Acontece. Mas sempre existe a possibilidade de mudar e recolocar a vida profissional nos eixos, como vai mostrar hoje a Life Coach Carla Brocchieri. Em primeiro lugar, Carla, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Maria. Muito e já obrigada. tem internauta como o Renato estará se perguntando, mas o que é uma Life Coach? O que faz essa profissional? O profissional de coaching, ele ajuda as pessoas na vida delas no que elas quiserem. É como um GPS. Você coloca aonde você quer chegar e o profissional vai te ajudar, através de técnicas, ferramentas, a atingir esse objetivo. O bom é que serve para a vida profissional e para a vida pessoal, né? Isso. E para parar com conflito entre as duas. Por exemplo, Flávia Oliveira, que trabalha 48 horas por dia. A gente não sabe como ela tem vida com o marido e com a filha, mas ela consegue. O marido, a filha e o samba. E o samba! Não pode esquecer. Que ela não deixa o samba morrer. A mulher vira, na época do carnaval, vem trabalhar aqui. Mas o samba é datado. Começa agora. Começa agora de outubro para março. Já está começando. A Carla Soares diz o seguinte, Carla, sua xará, trabalho há 5 anos numa empresa, o que me traz estabilidade, mas nenhum prazer. Queria muito mudar de profissão, mas tenho medo de desestabilizar minha família, já que lá em casa, eu e o meu marido dividimos todas as contas. O que eu devo fazer? Muito boa essa pergunta e começa já numa questão bem complexa, né? Esse caso dela, que tem uma família que depende dela, ajudando nas despesas, é algo realmente complexo, mas é muito possível. A partir do momento que você começa a planejar, primeiro você precisa descobrir que nova carreira é essa, né? Primeiro passo. Segundo passo, o que você vai começar a fazer? Será que dá para dividir essa carreira com uma nova? Começar na outra antes de abandonar completamente essa? Sim, fazendo uma transição. Se o negócio é teu, de repente, você pode contratar uma pessoa para fazer o que você faz e você ficar fazendo as duas coisas. Então, assim, cada caso é um caso. Se é uma pessoa que trabalha para alguém, ela vai ter que entender que essa escolha vai ter que abrir mão de algumas coisas. É um preço que se paga, mas será que até onde ela vai querer continuar fazendo o que ela faz hoje? Nessa infelicidade. Nessa infelicidade. Qual o preço que isso tem hoje para ela? Então, é algo que ela precisa pensar, reavaliar. Porque, às vezes, você diminui um valor mensal na tua casa, mas a felicidade que você tem compensa todo o resto. É o tal do custo-benefício. Sim. Agora, ela trouxe uns exemplos assim, né, de gente conhecida, para ver como é importante você apostar num sonho. Às vezes é um sonho remoto, que você fala, eu não vou conseguir de jeito nenhum, e dá certo. Que exemplos são esses? Então, Maria, eu queria falar para o pessoal que está em casa que nós somos seres biopsicossociais. O que acontece? No bio, você herda dos teus pais a genética. Então, você nasce geneticamente com 50% dos teus pais. Só que nós temos a possibilidade dos outros 50%, né? E a gente pode se adaptar a tudo, né? Sim, então os outros 50% está na tua mão, de fazer qualquer mudança. E já foi comprovado pela neurociência que o cérebro tem a capacidade de aprender novas coisas, de se renovar, de criar novas conexões neurais. Mesmo depois da fase adulta? Porque a gente, quando chega assim na fase adulta, depois dos 30, a gente fala, não dá para aprender nem língua mais. Eu não tenho capacidade de aprender mais nada. A neurociência diz que não é por aí. A neurociência já comprovou que é possível sim, você precisa ter novos comportamentos, desenvolver novas habilidades, porque o cérebro é um músculo. Então, você precisa exercitar. Então, em qualquer idade, é possível fazer mudanças, tá? Então, você precisa, primeiro, entender que 50% está na tua mão e que você vai ter que ter um esforço um pouquinho maior, dependendo da tua idade, para fazer essas mudanças. Então, assim, 50% teu, 50% pai e mãe. Bio é o que você herdou. Psico é o que você aprende do 0 aos 7 anos, tá? Então, dos 0 aos 7 anos é a parte mais importante que vai determinar quem você vai ser para o mundo. Então, muitas pessoas falam assim, não tenho talento, eu não sei no que eu sou bom, o que eu nasci para fazer. Só que, do 0 aos 7 anos, ou você recebe um esforço, um incentivo, um apoio, ou uma trava, ou uma crítica, ou uma prensa. Ixi. Sim. Então, por exemplo, uma menina, estava até dando um exemplo ali, uma menina que gosta de dançar, que gosta de cantar, já desde pequenininha, vamos supor, as crianças gostam de sair do banho, né, peladas e cantando. Sim, cantando por ali. Isso. E aí, a tua mãe fala pra você, para com isso, vai botar uma roupa, isso é feio. Você já recebe uma trava ali, certo? E nós precisamos ser reconhecidos. Então, ser reconhecido para minha mãe é ficar quieta
eu acabo associando ficar quieta vale a pena. É legal. E aí, um talento que você tinha, que você podia ser uma cantora, uma dançarina, vai sendo podado. Mas dá para destravar depois. Dá para destravar. Então, muitas pessoas têm travas emocionais e não sabem no que são boas, devido ao que viveram na infância. Foi feita uma pesquisa no BCI de Nova York que 95% das pessoas nascem com talentos para ser gênios. Albert Einstein, Steve Jobs, qualquer um de nós temos esse talento naturalmente. Só que nós vamos sendo podados ao longo da vida. Falta confiança também, né? Sim. Tem uma hora que a gente fala, eu acho que eu não posso, não vou conseguir. E aí vem a parte do social, né? Então, o psico é do 0 aos 7. A parte do social, quando você vai para a escola, você precisa ser reconhecido. Então, se você gosta, por exemplo, de música, talvez aquilo não seja bem aceito, porque você precisa estudar matemática, estudar português, e você acaba achando um meio para se enquadrar. Deixa eu dar um exemplo de pessoa famosa, né, que seguiu o seu destino, e ela dá outros, né? Tem o Sylvester Stallone, não sei se vocês sabem a história, ele já estava sem um tostão, ele ia com aquele roteirinho de rock para todos os agentes dos Estados Unidos, tentando vender o roteiro, chegou a vender o cachorro dele, que era a maior paixão para conseguir viabilizar esse projeto. Aí chegou um agente, finalmente um agente se interessou e falou, não, eu te dou uma fortuna na época, era $300 mil, era uma completa fortuna na época pelo roteiro, mas você não pode atuar no filme de jeito nenhum. Com essa boca torta, não sabe nem falar, quanto mais atuar. E ele não aceitou, falou, então eu vou embora, se levantou, foi embora, perseverou, acabou sendo o ator do filme, acabou ganhando o Oscar de melhor roteiro. Sim. E aí é uma prova, né? E ele tinha outra profissão totalmente diferente, sem dinheiro, né? Então, as pessoas têm essa capacidade em qualquer idade, é um risco, né? Sim, sim. Então, por exemplo, a Beyoncé, ela trabalhava ajudando a mãe no salão. E aí, se você é uma criança que na tua casa você tem um reforço positivo, isso aí, filha, dança, e você bota uma música, e bate palma, e incentiva o teu filho, ele vai para o mundo diferente. Ele vai para o mundo com o melhor que ele tem, com todo o talento que ele tem, e acredita realmente no seu potencial. Então, ele vai fazer uma grande diferença na vida profissional. Porque do 0 aos 7, a fase que ele mais precisava desse reconhecimento, desse incentivo, ele teve. Então, isso é muito importante para que as mães, os pais saibam a importância que eles têm nessa fase da criança, da diferença que pode ser feito. Então, incentivar o filho faz ele ser uma pessoa mais autoconfiante. E quando você tem esse reforço positivo, você vai para a fase adulta falando, dançando, cantando, se mostrando, sem medo de se sentir ridicularizado, porque você teve um apoio no momento que você precisou. Né? Aí depois tem a fase do social, que é quando as pessoas vão para a escola e fazem lá, precisam se enquadrar num grupo, certo? Então, já começa a ser avaliado com notas. O texto é bom, o texto não é bom. A gente já fala, para escrever ou não presta? O que é certo, o que é errado. Às vezes, engraçado, meu filho outro dia ele fez uma resposta e a professora não aceitou. E uma amiga minha, que é professora de uma escola americana, ela falou assim, eu não entendo por que ela não aceitou, porque isso faz sentido, não faz sentido no que é certo para ela. Então, o que é certo e o que é errado para uns e para outros, porque, na verdade, certo e errado, cada um tem a sua visão do que é certo e errado. Luciano de Belo Horizonte, aqui tem algumas perguntas para a nossa convidada, a Carla Bocchieri, que é Brocchieri, agora já estou mudando o nome da convidada, que é Life Coach. A Luciana diz o seguinte, eu gostaria da opinião da Carla e de vocês sobre a idade ideal para escolher uma profissão. Na minha opinião, 17, 18, naquela época do vestibular, não seria uma idade adequada. Eu, por exemplo, mudei de ideia. Eu fiz 2 anos de economia e morri de medo, Flávio Oliveira, fui correndo para a comunicação. Então, Maria, hoje no meu trabalho, eu atendo desde adolescentes com 17, 18, 15 anos, já atendi com 12 anos, a pessoas com 60. Pessoas me procuram porque querem descobrir uma carreira, que faculdade escolher ou fazer essa transição, porque não está feliz. Pessoas que vão se aposentar e não sabem o que vão fazer, porque pensam que a aposentadoria é o fim. Não, é um início, novamente, de você poder agora escolher sem aquela pressão, de ter que pagar contas, né? de enfim, ter que dar certo. Abre-se um leque de possibilidades. Sim. Né? Então, assim, quanto mais jovem, melhor, porque a gente resgata esse autêntico do ser humano, o que é natural, o que você nasceu naturalmente para fazer, quais os teus talentos, quais os teus dons, né? Que você tem que devolver isso para o mundo. Se você é bom em algo, você tem obrigação
de devolver isso para o mundo. Botar isso a favor do Sim. mundo, né? Você imagina, tem pessoas que são maravilhosas para falar e ficam dentro de um escritório fazendo parte burocrática. Acontece muito isso, né? Muito. Tem aqui até uma tímida, deixa eu achar a tímida, né? Da pessoa estar no lugar que ela fala, esse não é meu lugar. A Renata Liane, ela diz, olha, eu sou muito tímida, Maria, trabalho na área de eventos. Não sou ruim no que faço, mas sempre fico exausta, estressada depois de um dia de trabalho. Porque eu acho que esse não é meu talento. A coach pode me ajudar? Sim, o coaching, ele ajuda as pessoas a resgatar isso, né? O que ficou perdido há algum tempo atrás na tua vida, por algum motivo, você não sabe qual é o teu talento, o coaching vai te ajudar. Carla, me desculpa, quer dizer, eu acho que dá para você ver isso nos exemplos que você citou, uma criança que canta e é reprimida, uma criança que dança, ou uma pessoa que fala bem, ou uma pessoa extrovertida. Mas como é que você vai descobrir até os 7 anos de idade se você dá para ser astronauta, né, ou biblioteconomista? Né? São coisas muito específicas e que podem ser o grande barato da pessoa e que aparentemente não aflora na primeira infância, né? Sim, mas não foi dito que vai aparecer até os 7 anos. Isso vai ser O ideal é você ao sempre longo estar da sua estimulando- vida. Eu dei um exemplo de algo que aparece naturalmente. Então, por exemplo, uma criança que é muito extrovertida, que gosta de falar, que gosta de dançar, que gosta de música, pode aparecer na infância. Mas, por exemplo, nesse caso de um astronauta, pode aparecer na adolescência. Mas eu acho que é importante, eu estava me segurando aqui para falar, mas fazer um elogio à profissão. Eu vim hoje conversando, a gente tem 2 coaches no Instituto Reação e a Rafaela Silva, que foi campeã mundial. Agora ela teve um acompanhamento, foi a primeira campeã mundial no judô na história do Brasil, e ela teve um acompanhamento de uma coach. Sim. E converso muito com ela dizendo que o coach, normalmente você tem que ter um objetivo, é uma coisa pontual, que você pode fazer sempre, obviamente, mas você se prepara para uma determinada situação. E a gente falava muito sobre essa inclusão, que se diz muito em projetos de você fazer a inclusão social, né? Mas da importância da inclusão emocional, que é você reordenar, que a criança até 7 anos, muitas vezes teve informações de que não deve ser isso, não deve ser aquilo, porque não é capaz, não será capaz, e você tem que reestruturar toda essa quebra de paradigmas que é talvez o grande desafio da nossa coach com os nossos alunos no Instituto. Sim. E é impressionante como dá certo, Maria, lá. A gente tem tem 2 coaches lá trabalhando com a garotada e é impressionante o resultado. E eles depois, eles sabem exatamente o porquê deles terem melhorado, porque eles tiveram metas claras, né? Eu acho que o coach trabalha com planejamento estratégico, com metas a serem cumpridas, e eles sabem exatamente o porquê e eles conseguem replicar isso em outras situações da vida, né? Sim, porque a resposta está dentro de cada um. O que o coach vai fazer, ele não vai orientar, ele vai resgatar isso que está dentro da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem talento, né, vai desenvolvendo ao longo da vida um talento para ser um astronauta, como ele falou. E aí, na adolescência, o que ele precisa fazer? Precisa jogar futebol, precisa jogar basquete, né, para ser aceito. Para fazer parte daqueles clubes. E aí a mãe fala assim, sai do computador, para de fazer esses cálculos, para de não sei o quê, porque precisa ser aceito, certo? O que vai acontecendo? Ele vai recebendo essas travas, ele vai se limitando e depois esse sonho, esse dom natural que ele poderia ter e desenvolver como astronauta, fica guardado. Fica reprimido. Né? Fica guardado, entende? Então isso são coisas que você vai vendo ao longo da vida. Algumas aparecem muito, né, precoce e outras só no decorrer da juventude, enfim. Muito importante é a gente buscar um profissional para nos ajudar. Porque todo mundo nasce com talento. É como se fosse um grande quebra-cabeça e cada um uma peça, né? O que é missão de vida, Maria? Missão de vida é você usar os teus talentos frente ao que a humanidade precisa. Juntar o útil ao agradável, sim, entendeu? Todo mundo tem talento. E aí tem pessoas que me procuram e falam assim, Carla, eu tenho uma carreira de executiva, mas eu queria ser uma chefe. Qual o problema? O que seria do mundo sem os chefes? Como nós íamos comemorar, festejar? Então, o que você tem de talento, você tem que devolver, é obrigação. E quando você não devolve, você entra numa insatisfação, numa angústia, tristeza, depressão. Então, buscar os seus talentos, buscar o que você nasceu para fazer é fundamental. Vamos voltar a conversar com a Life Coach Carla Brocchieri, que é uma profissional que